Porque pegar versículo esparçado, irmão, você não chega em lugar nenhum. Agora nós vamos para o outro personagem. Jesus acabou aqui a história com o Judas. Alguns historiadores, teólogos, questionam se Judas continuou ali naquele momento ou não. Esse não é o mérito que a gente vai trabalhar. Mas agora, Jesus deixa o Judas de lado. Jesus deixa o Judas de lado e agora ele vai falar com outro personagem. E olha que interessante. Ele diz assim: Simão, Simão. O Pedro está quieto na mesa, irmão. O Pedro está quieto lá na mesa. Mas Jesus agora olha para ele. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você. Irmão, dá uma olhada. Você tem que aprender a prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Olha só. Volta um pouquinho no 31, irmão. Simão, Simão, está dirigindo-se a Pedro. Eis que Satanás pediu para peneirar quem? Os apóstolos. Não era só o Pedro. Como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então vamos pegar esse pedaço aí agora e vamos entender que ele tem uma profundidade muito grande. Pensa junto comigo, irmãos. Se você tivesse andado com Jesus por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isso aqui é uma coisa que me consola muito. Isso me consola muito, porque às vezes quando eu falo com os outros pastores, algum assunto assim, que às vezes envolve um irmão que tem dificuldade de compreender as coisas na vida, eu me contento, porque eles andaram com Jesus 3 anos e meio. E às vezes o irmão está andando comigo, anda aí só. Né? Então, como eu não sou melhor que Jesus, é claro que o irmão também vai ter dificuldade de entender. Se com Jesus ele já tinha, imagina eu que sou imperfeito. Então a gente fica contente, né? Então significa que nós estamos dentro da média, né? Então pensa bem comigo. Jesus fala assim: Simão, Simão, olha, Satanás pediu para peneirar vocês. O Satanás, ele é imundo, irmãos. Mas ele falou assim: mas eu estou orando por você, né? Veja só. Ele diz: mas eu estou orando por você. Então, qual é a intenção do mal? Isso aqui vale para todos nós. A intenção do mal, irmãos, é nos cirandar. Nos cirandar, assim como é feito com o trigo. Mas Jesus disse: eu estou orando por você. Essa expressão cirandar, como ciranda-se o trigo, para nós, ela é incomum, porque talvez vocês nunca viram como é que isso acontece. Mas a palavra aí, nas Bíblias mais modernas, é peneirar. Né? Então você tem embaixo um pano, você tem um pano, o grão de trigo é bem fininho. Então ele tem a peneira. E imagine, aquele trigo, durante o momento que ele está sendo cirandado, ele vai batendo um no outro, ele vai batendo no outro, até que eles vão caindo e fica só a palha. Quem pegou o objetivo do diabo aí? O objetivo do diabo, irmão, é fazer você bater cabeça. Ele não está interessado no trigo que está caindo lá embaixo. Ele está interessado em fazer você sofrer. Esse é o objetivo do diabo. Ele está interessado em fazer você enfraquecer na fé. Por isso que Jesus falou assim: eu vou orar por você, e quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. O Pedro está 3 anos e meio andando com Jesus, e Jesus fala que o Pedro ainda não está convertido, irmão. Mas Pedro já era salvo, mas não estava convertido ainda. Então imagine só, né, o que nós estamos falando. Uma pessoa que já andava com Jesus, mas Jesus disse assim: ó, eu vou orar por você, né, para que você, quando voltar, você fortaleça os seus irmãos.
E Jesus, então, Ele é o nosso intercessor. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque eu citei no começo que o diabo conhece os nossos pontos fracos. Não adianta você dar uma de forte, falar para mim, não, mas eu jamais. Porque tem gente que é assim, né? Você está falando a coisa para ele, ele sabe do problema, ele sabe que tem um problema, mas ele não admite o problema. Esses dias um irmão me ligou e falou assim, ancião, eu vou me internar no Alcoólicos Anônimos. Eu falei, irmão, faz muito bem. Irmão, faz muito bem. Mas o que você acha? Eu acho que o irmão está certo. Irmão, se ele identificou que ele perdeu o controle sobre o álcool, nada mais certo do que ele buscar ajuda. Lembra do irmão que passava já leu, não? A mulher dele falou, vai para cá, ele ficava olhando para o bar, se o bar estava aberto. Doido para voltar. Então, irmãos, Satanás, ele conhece cada ponto fraco nosso. Cada ponto fraco. E a gente precisa tomar cuidado. Quer ver por quê? Põe aí para mim, irmão, faz favor, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Isso aqui é muito importante para a gente entender, para ninguém se enganar. Para ninguém se enganar. Hoje essa pregação é de exortação. Para ninguém se enganar, porque todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós estamos sujeitos ao pecado. O texto diz assim, ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então, qual é a sua função? Diga aí para mim. Encorajar. Essa tem que ser a sua função, encorajar. É o irmão que posta pela Bíblia para o outro, está fazendo o quê? Está encorajando. É o irmão que posta lá o devocional, está fazendo o quê? Está encorajando. O irmão que não posta nada sobre a Bíblia, não está fazendo nada. Encorajai-os uns aos outros. Que dia que tem que se encorajar? Hoje. O amanhã é hoje? Ainda não, mas vai ser. Tem um colega meu que tem um bar e ele colocou fiado só amanhã. A placa é contínua. Então todo dia que o cara chega, o fiado é só amanhã. Não tem fiado. Então significa que não tem fiado. É só amanhã. Mas o amanhã chega, o amanhã vira hoje. Então hoje não é amanhã e amanhã não é hoje. Mas ele vai se transformar. Então diz, olha, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui, irmão, tem um ponto muito interessante, que é o que eu citei. O engano do pecado. O pecado, ele é enganoso. Quer ver por quê? Vai em Jeremias 17, 9, e a gente volta aqui. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Para que vocês não sejam endurecidos pelo poder, pelo engano do pecado. O coração é enganoso. Mais que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí ele vai dizer que só o Senhor conhece o coração, tal, ele vai continuar. Então, irmãos, olha só. O engano do pecado. E se o engano do pecado está começando no seu coração? Quem sabe? É quando você começa a negar aquilo que a sua índole está te levando. Quando você começa a negar. Eu citei um exemplo aqui do irmão que entendeu que precisava ir para o Alcoólicos Anônimos. Algumas vezes eu orientei ele. Falei, irmão, evite. Se você sabe que está nessa situação, evite. Mas a índole dele enganava ele. Algum tempo atrás, eu vi uma notícia de um médico, um dentista. Ele se apaixonou por uma paciente 30 anos mais nova do que ele. E ele começou a ser enganado, e os parentes deram um conselho. Isso aí não vai dar certo, a menina é 30 anos mais nova do que você. Mas você sabe como é que é, né? O camarada vai ficando meio velho e vai ficando meio abestalhado, irmão. Não, mas dá certo, porque eu sou bonita, não sei o quê. E vai tocando a vida, irmão. Dali a pouco,
Ele sabia que ele estava desenvolvendo aquela paixão. Ou não sabia? Por que ele não cortou? Você percebe onde o pecado engana? Porque o pecado começa a dizer, não, que é isso? Você é mais velho, mas não tem problema, ela é uma menina muito bonita. Afinal de contas, você merece. Né? Sua mulher já está idosa. Você está garotão, está bonitão. Então, sua mulher é uma chata. Então, aproveite. Dá uma olhada como ela é inteligente. Universitária. Então, o pecado, ele vai enganando. Ele vai criando um engano. E aí, você sabe o que é mais legal no pecado, irmão? É que o pecado, ele vai te convencendo. Por isso que ele tem o poder enganoso do pecado. Veja, não é o poder mentiroso do pecado. É o poder enganoso do pecado. O pecado não mente, o pecado engana. O que é enganar? Você fala assim para mim, como é que eu faço para sair, por exemplo, lá na rodovia Bandeirantes? Então, o que eu faço? Eu pego e falo para você, ó. Você vai por aqui, desce, tal. Você vai sair na Bandeirantes depois de 2 horas. Eu menti para você? Não, você vai sair lá, mas eu te enganei. Porque você podia pegar o atalho aqui e sair em 10 minutos. O pecado é a mesma coisa. Bom, o resumo da ópera desse dentista é que a moça matou ele depois. Né? O pecado não só o enganou, como o matou. Então, vejam só que coisa interessante. Então, o poder enganoso do pecado é exatamente o que Jesus está falando para Pedro. O diabo está pedindo para cirandar você. Tipo, Pedro, ó, você é salvo. Só que o diabo está pedindo para você apanhar mais do que subaco de aleijado. E eu falo, irmão, subaco de aleijado sofre, hein? Não é fácil não. É difícil. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, e entender as nossas inclinações. Começar a enxergar as nossas inclinações. Não ficar se enganando. Ah, não, mas eu sei. Olha, irmão, eu tenho muito problema com esse negócio de eu sei. Quando a pessoa começa com esse negócio de eu sei, eu faço como Sócrates. A única coisa que sei é que nada sei. Porque quando a pessoa começa com o negócio de eu sei, ah não, eu estou prestando atenção. Ah, eu estou vendo que é isso, você acha que eu vou fazer isso? O pecado já está começando a enganar ele. Que foi o que Jesus Cristo falou para Pedro. Ó, o diabo está pedindo para acelerar vocês. Mas eu vou orar por você, Pedro, porque eu acho que você tem um calcanhar de Aquiles. Eu acho que você tem um problema. Os outros eu estou mais tranquilo com respeito a eles, mas você tem problema. Né? E é interessante, irmãos, que Jesus, ele não intercede para que Pedro não seja cirandado. Mas ele diz que vai orar para que a fé dele não desfaleça. Esse é o ponto principal. Ou seja, dificuldades você vai passar. Eu sempre digo, salvo você é. Eu não tenho dúvida disso aí. Isso aí para mim é tão certo quanto 2 e 2 é 4. Que o cristão é salvo. E uma vez salvo é salvo para sempre. Eu não tenho problema com isso aí. Só, irmão, que tem irmão que apanha, viu? Apanha, mas apanha demais na vida. Por que apanha? Porque ele se permite ser cirandado pelo diabo. E as situações vão aparecendo na sua vida. Pode ser no seu escritório, pode ser na sua escola, pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser onde for, irmão. Pode ser onde for. O diabo, ele está atento. Ele quer de fato fazer você sofrer. Ele quer, é que nem eu disse, o trigo, ele vai cair lá, vai ficar tudo bonitinho lá. Não vai se perder. Mas até ele cair no pano para poder recolher o trigo, pensa o quanto que ele bateu cabeça, trigo com trigo e palha em cima. Você entendeu? É o que o diabo também quer fazer com você. É você que está me ouvindo aí do outro lado, aí na internet, a mesma coisa.
Muitas vezes, irmãos, a gente tenta caminhar na nossa própria força. E é aí que começa o erro, começa o engano. A gente tem que caminhar no poder de Deus e jamais confiar na nossa própria sabedoria, diz o Provérbios. Tolo é aquele que confia na sua própria sabedoria. Muitas vezes quando você aponta um erro para o irmão diz, mas o irmão está me julgando. Irmãos, é assim, eu já vivi o suficiente e para mim poder compreender uma coisa. Ninguém é dono de pensamento, ninguém é dono de nada e ninguém sabe nada. Qualquer coisa que nós temos nos é dado pela graça de Deus. Qualquer coisa. Então esse negócio de ficar na defensiva sempre, tem gente que vai se blindando e vai ficando sempre na defensiva. E o diabo está cirandando ele não está nem aí, porque ele não ouve. Não ouve. Então vai ficar desse jeito. Muitas vezes, irmãos, a gente acaba se perguntando, poxa, mas eu sirvo a Deus e por que eu estou sendo afligido? O que está acontecendo comigo? Né? Por que eu estou tendo essas dores tão profundas? Lembre-se do caso desse dentista. Por que é que depois de algum tempo ele inclusive morreu? Porque o diabo estava cirandando ele. E ele ficou batendo cabeça. E ele ficou se enganando. Ele ficou se achando. E quando ele menos esperou, ele colheu o fruto daquilo que o impressionou. Uma moça mais bonita, mais inteligente que a própria esposa, uma universitária. Então ele falou, é aqui que eu vou amarrar meu burro agora. No final das contas, o que foi que aconteceu com ele? Ele morreu. Né? Porque é lógico, né? Lógico que tem casamentos aí que dão certo desse jeito. Mas tem uns que não vai. 30 anos de diferença é muita coisa, né, varão? Não dá não, né? Aquele ditado do Luiz Gonzaga lá tá por fora, né? Para cavalo velho, remédio é capim novo. Aquilo lá tá por fora. Então, irmãos, às vezes a gente fica se perguntando por que eu estou sendo afligido, por que eu estou tendo essas dores profundas, né? Então, quando a gente olha e entende, põe aí para mim, por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 12, querido. Quando a gente começa a entender, quando a gente sai um pouco do mundo material e começa a entender que tem um mundo espiritual, aí a coisa vai ficando mais simples para você compreender como você deve andar como cristão. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem entendeu contra quem é a nossa luta? Nós não estamos lutando contra sangue e carne, irmão. Nós não estamos lutando contra o pessoal que está tentando fazer a PL 122. Nós não estamos lutando contra o cara que quer fazer um projeto de lei no governo. Nossa luta não é contra sangue e carne. Nossa luta é contra as forças espirituais iníquas nos lugares celestiais. Nesse dia eu estive conversando com o pastor Marco Feliciano. A nossa linha não é muito igual. Não é muito igual, mas nós somos irmãos em Cristo. E eu estive conversando com ele, uma coisa assim, foi muito interessante, irmãos. Ouvir da boca dele o que eu ouvi. Ele falou, pastor, aqui nessa casa em que nós estamos, as potestades são muitas e muito grandes. E lá em Brasília é a mesma coisa, não pense que é tudo um mar de rosa, não. As potestades tomam conta da política. Então vejam, isso um deputado federal cristão falando. Então, irmãos, a nossa luta é contra as forças espirituais iníquas nos lugares celestiais. Então, você tem que aprender, ter na sua mente o mundo real. Quando você vê o seu calcanhar de Aquiles de frente com você, não deixe o mundo espiritual te enganar. Não deixe o seu coração te enganar. Você tem que reconhecer, não, isso aqui está se tornando um ponto fraco para mim. Ou eu corto, ou eu corto. O que foi que Jesus Cristo disse? É melhor você entrar no reino do céu aleijado
do que você com as duas mãos ir para a geena, onde o fogo nunca se apaga. Então isso que nós precisamos começar a pensar. Não é ficar se desculpando, achando eu sou forte, isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca pensei nisso, sabe? Porque o Satanás ele vai te cirandando, e você vai caindo na onda dele. Quando você pensar que não, você está igual um inseto na teia da aranha. Já viu como é que um inseto cai na teia da aranha? A teia da aranha, irmão, praticamente ela é quase que invisível. O inseto, quando ele caiu, acabou, esquece. Só dá um toque lá no ouvido da aranha. A aranha, opa, tem uma minha teia. Vai lá e come o mosquito. Entendeu? Assim também é o diabo. Ele tenta nos cirandar. O diabo está falando para cirandar vocês. Pastor, você queria te incomodar? Me dá um golinho de café, mas um pouquinho, porque isso aqui esfriou. Aí o que acontece, irmãos? O diabo está falando para cirandar vocês. Mas você, Pedro, eu vou orar por você. Os outros eu estou tranquilo, esses outros aí eu conheço, que para eles não vai ter muito problema não, mas para você vai ter. E teve ou não teve com Pedro? Senhor, mesmo que os outros todos te traiam, jamais eu te trairei. Oh, Pedro, pelo amor de Deus. Parece que você não entendeu nada naquele dia que eu te falei que eu ia orar por você, Pedro. Então, queridos irmãos, a gente precisa dar atenção a essa palavra. Se a palavra que foi pregada... Obrigado, pastor. Ah, tá. Não, tudo bem, fala para ele que a gente não vai terminar o serviço hoje não. Agora o irmão Jailson já sabe do serviço. Né, Jailson? Já sabe do serviço, o Jailson vem e termina. Ele já sabe o que é necessário. Conversa com ele lá, Jailson, por favor. E agradece lá. Então, o que acontece, irmãos? Voltando aqui para a nossa história. Satanás, ele sabe exatamente todos os pontos fracos. Então, quando você vê o seu ponto fraco diante de você, o que você tem que fazer? Orar. Senhor, isso aqui o meu coração está querendo me enganar. Mas não é isso aqui que eu quero fazer, não. Eu vou deixar esse negócio de lado. É assim que funciona, irmãos. Tá? A vida de Jó, ela é uma bússola, tá? Para momentos em que nós estamos sendo cirandados. Porque vez por outra você, se não vigiar, irmão, vai ser cirandado sim. Vai ser cirandado. E aí precisa de intercessão. É por isso que a igreja precisa aprender a orar uns pelos outros. Tem que interceder. O irmão, quando está na sua oração, não fica lá só pedindo: Senhor, me arruma um emprego. Senhor, me abre uma porta de emprego. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Ora assim: Senhor, entra lá na casa lá do irmão Mário, dá uma força para ele lá, Senhor. Ajuda ele, eu estou orando, eu não sei qual é a prova que ele está passando. Entra lá na casa do irmão Eduardo, do pastor Johnny. Entendeu, irmãos? Pastor Johnny sofreu um acidente de moto. Quantos intercederam pela vida dele? Né? É esse que é o grande problema. Né? Podemos dizer que isso aí foi uma cilandada do diabo que deu. O cara passou na frente dele do nada. Não foi um negócio simples. Mas ele está aí de pé, graças a Deus. Mas a gente tem que interceder. Eu intercedi pela vida dele. Então a gente precisa aprender a interceder pela vida dos irmãos. A irmã Vani fez uma cirurgia. Quem intercedeu pela vida da irmã Vani? Eu intercedi também. Valeu alguns irmãos, é isso aí. Irmão, intercessão. A vida de Jó, ela é uma bússola nesses momentos, nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo. O Jó era um homem honesto, era um homem bom, era verdadeiro, era um cidadão. Ele tinha pecado, mas assim, do nosso ponto de vista, ele era impecável. O que aconteceu com Jó? Da noite para o dia perdeu tudo. Imagina eu e você, irmão, se a Bíblia diz que o negócio está ruim para o justo, imagina para o ímpio e para o pecador. Então imagina você que está aí, sendo cirandado pelo diabo e está se deixando levar pelo pecado. É isso que a gente tem que começar a analisar. Cada pedaço de trigo, irmão, que cai na peneira, ele já se livrou daquele momento. Mas os que ficam na peneira, eles vão sendo cirandados ali. Não se sabe o tempo da prova. Não se sabe qual é o tempo.
Jesus fala para a igreja de Laodiceia que se eles forem fiéis, Ele vai livrá-los no tempo da prova. E nós precisamos prestar muita atenção. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós nos consideramos cristãos, somos cristãos, mas nós nos esquecemos dos exemplos anteriores. E o apóstolo Paulo faz questão, coloca aí para mim, querida, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 em diante. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Descobrir o nosso calcanhar de Aquiles. Quem entendeu aí o que é o calcanhar de Aquiles? Levanta a mão. Fala assim: é minha fraqueza. A sua fraqueza é o calcanhar de Aquiles. Você pode ser orgulhoso. É o seu calcanhar de Aquiles, irmão. O diabo vai te cirandar nele. Você pode gostar de bebida alcoólica. É o seu calcanhar de Aquiles. O diabo vai te cirandar nele. Você pode gostar de ser daqueles que vivem na internet torrando a paciência dos outros. O diabo vai te cirandar nele. Logo você vai encontrar alguém ali na internet que vai parecer mais interessante que a sua mulher, vai parecer mais interessante que o seu marido. Você lembra, né, Barão? Uma vez eu dei um conselho para uma jovem, você estava junto comigo. A jovem brigou comigo porque ela queria conhecer um cidadão de um outro estado, que nunca dava as caras, não sabia quem era. Ficou de mal de mim, porque eu tive que dar uns conselhos. Mas se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Por isso que eu não dou mais conselho, agora eu só prego. Quem quiser pegar, pegue para si a palavra. Quem não quiser, para mim não vai fazer diferença. Entende? Então, irmãos, a gente tem que saber onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles. E outra, o calcanhar de Aquiles, ele vai se desenvolvendo com o tempo. Ele pode ser um hoje, pode ser outro amanhã, ele pode ser uma cadeia, uma sequência. Ele pode ser uma sequência. Então existem várias situações, e que só você e Deus conhecem. E assim, irmãos, e perante Deus, não tem esse negócio de desculpa. Deus perdoa, Deus é perdoador, tal, mas não adianta você dar desculpa para Deus. Eu acho que Deus deve ficar muito irritado quando o crente começa a se desculpar. Porque eu mesmo fico. Você quer ver eu ficar irritado? É quando o crente começa a se desculpar, Laura. Você vai conversar com o crente começa a se desculpar. Não, mas é que eu fiz isso, por isso, por isso. Eu não quero saber o que foi feito. O porquê foi feito. Foi feito e acabou, tem que consertar. Acabou, simples assim a coisa. O cara está sendo cirandado e ele está arrumando desculpa. Não pode. Olha o que o texto diz. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Exemplo para quem? Fala aí, é para mim. É para mim esse exemplo, tá? Para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Deixa aí. Para que não cobicemos coisas más. Irmão, cobiça é uma coisa. Inveja é outra coisa diferente. Tá? Então, eles cobiçaram coisas más. O coração deles enganou eles a ponto de buscarem coisas más. Quais foram as coisas más que eles foram buscar no seu coração? Quais foram? Próximo. Não sejamos idólatras. Não sejamos idólatras. Põe lá na cozinha, professor. Não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Próximo. Não pratiquemos imoralidade sexual como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23.000. Aqui está fazendo uma referência ao dia em que Balaão, não é? O dia em que Balaão desencaminhou os israelitas. Mas volta lá. Então eles foram idólatras, participaram de imoralidade sexual. Então muitas vezes, se o irmão tem essa tendência, o irmão tem que começar a prestar atenção, para não deixar ser cirandado. Porque senão você vai ficar sendo jogado para lá, para cá, e vai tomar um presta atenção de Deus. Essas coisas aconteciam como exemplo. Próximo. E não pratiquemos imoralidade sexual.
Próximo. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Aqui está mostrando aquele caso da serpente de cobre, ou de bronze. Ou seja, muitas vezes nós colocamos Cristo à prova. Como é que nós colocamos Cristo à prova? Você sabe que o perigo está aí, você sabe que o perigo existe, mas você gosta de flertar com o perigo. Você gosta de flertar com o perigo. E aí, uma vez que você gosta de flertar com o perigo, ele muitas vezes, ele simplesmente, ele não aceita desafios. Ele não aceita desafio. Não leva desaforo para casa. Perigo é igual dinheiro, não leva desaforo para casa. Então nós não devemos pôr Cristo à prova. Quando você vê que o seu coração está te enganando, está começando a surgir um pensamento, mais ou menos, que você sabe que é incabível, que não é pensamento de cristão, você tem que cortar. Melhor você entrar na vida sem um braço do que você ir para a geena com os dois. Palavras de Jesus. E o texto continua dizendo: além disso, não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tem irmão que só sabe murmurar, irmão. Só sabe murmurar. A vida do irmão é murmurar. Ele murmura por tudo. Ele murmura porque o ventilador não está funcionando. Ele murmura porque a cor da igreja ele não gostou. Ele murmura por tudo. É o calcanhar de Aquiles dele. É o calcanhar de Aquiles dele. É onde o diabo vai cirandá-lo. Então a lição que eu gostaria de trazer para vocês hoje, neste sermão, é de que nós temos que identificar os nossos calcanhares de Aquiles. Nós precisamos entender que o nosso coração nos engana, e toda vez que você estiver indo no caminho errado, e você ficar arrumando desculpa, que você está indo no caminho certo, é o seu coração te enganando. Toda vez que você tenta se justificar, irmão, porque o certo, você não precisa justificar. Você já percebeu? Coisa certa, você não precisa justificar. Já notou isso? Você só justifica o que é errado. É por isso que eu digo, quando alguém vem se justificar para mim, ele já partiu, na minha concepção pastoral, com 50% de culpa. A gente vai ver os outros 50% depois, porque às vezes pode ser só um erro, né, de semântica, pode ser um erro na conversa com o irmão, mas já tem 50% de culpa. Por quê? Porque a gente só se justifica, sabemos que está errado. Porque o nosso coração, ele vai criando isso, ele vai criando. E a gente vai aceitando. Aí a gente inventa, né, situações para ficar mais perto do perigo. A gente inventa, a gente cria. E você acha que, não, mas que é isso? Eu só fui lá para mexer no pneu do meu carro, né? Porque a borracheira é a coisa mais linda do mundo, né? Aí o cara só vai naquela borracharia. Tinha algum irmão aqui que é borracheira? Não, né? Então, eu fui lá porque é borracheira, irmão. Ela me trata bem, tá? Aí começamos a ficar amigos, ela me tratava tão bem, a borracheira, né? A funeiraria. Entendeu? Então, irmãos, a gente tem que parar de criar desculpa. Quando você começa a criar desculpa para flertar com o perigo, você já está começando a deixar seu coração chegar perto do pecado e você vai ser cirandado como trigo, você vai bater cabeça. Você vai trazer desilusão, chateação, problemas, vergonha, tudo isso. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente. É muito importante que a gente pare e pense. E esse sermão, hoje, é exatamente